Amém. Boa noite com Jesus. Vou passar já a escritura para os irmãos aos Efésios, capítulo. Aos Efésios, capítulo 1, do 3 ao 5. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 277, o Senhor da Ceifa. O Senhor da Ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com fogo do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento a teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Breves os trabalhos serão findos, bênçãos vão ao servo desfrutar, e Jesus o saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar.
Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Amém. Hino de número 42, A Porta da Salvação. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então uma porta aberta, e um homem estava perto, então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braço forte, isso foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vai ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém, graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. No próximo sábado, é um companheirismo, um evangelismo especial. E estão todos convidados. Sairemos daqui às 7h30, né, pastor? Sairemos daqui às 7h30 no sábado, né? Não, o evangelismo. Então a gente vai estar aqui às 7h30
para sair às 8 daqui. A gente vai fazer o evangelismo especial aqui em todo o bairro. E com aquelas fotos que sempre faz para a gente passar no sábado à tarde. Tá? Aí todos bem-vindos. Tá bom? Agora vamos orar. Né? Aqui. Ore também por Rafael de Sante, a temporada no Recanto da Fé em Goiânia e a temporada no sítio Formoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, neste momento, como a igreja do Deus vivo, Pai, nós intercedemos, Senhor Deus, por esta vida, Senhor Deus, que necessita, Pai, da tua cura, Pai. Que ela possa conhecer o Senhor como curador, ó Pai, Salvador, Senhor Deus. Ó Deus, também mencionamos aqui, Senhor, a temporada no Recanto da Fé lá em Goiânia, Senhor Deus, que o Senhor guarde cada um que for lá, ó Pai, que o Senhor dirija, Senhor Deus, tanto também ali na temporada no sítio Formoso, Pai, que o Senhor dê inspiração ali para os que tiveres à frente, ó Pai, ao nosso pastor Cleomar, Senhor Deus, que tudo esteja debaixo da sua santa mão poderosa, ó Pai, pois te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir, Pai, para ouvir a palavra, ó Deus bendito, para louvar o Teu santo e bendito nome, onde também levamos nossas petições, ó Pai, nossos pedidos, no sentido, ó Deus, de bênção, tal como a cura de nossos corpos físicos, e também soluções de problemas, Pai, porque o Senhor tem todas as bênçãos que a igreja necessita. Aceita o nosso agradecimento, Pai, e que possamos ter um culto abençoado nesta noite. Ao terminar esse culto, que possamos todos, Pai, sentirmos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Para mim é um privilégio muito grande de poder reunir com os irmãos e esta oportunidade de poder expressar sobre o Senhor Jesus Cristo a mensagem que Deus tem nos agraciado para recebermos a mensagem que nos prepara para o arrebatamento, graças ao Senhor Jesus. Nós vamos ler, então, irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 3 ao 5. Eu quero dizer que quando terminar o culto, eu mais o irmão Edivaldo vamos fazer
uma visita que ficou marcado para 9 horas da noite. Então, a gente vai, às vezes, procurar falar um pouco rápido para termos o tempo e, quem sabe, se o Senhor Jesus Cristo traz mais almas para o aprisco, né? Glória a Deus. E então, sábado, conforme o irmão Edivaldo já disse, aquele evangelismo especial que o pastor Clomar gosta, que sempre tira assim foto, né, de fazendo evangelismo, e tudo é um testemunho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, se os irmãos puderem reunir assim às 7h30, a gente faz uma oração aqui e em seguida a gente faz esse evangelismo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor, assim como já oramos, abençoa, Pai, a tua palavra no teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Assentarmos. Essas escrituras, irmãos, e como nos abençoou nele com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi a vontade do Senhor, essa predestinação. Então, o irmão Brana, ele nos traz um ensino preciso sobre esse sentido, e para nós que pela graça de Deus temos crido no Senhor Jesus Cristo, recebemos a mensagem da hora, então nós temos esse ensinamento já feito. Irmão Brana já trouxe a explicação certinha, o que nós não precisamos dizer isso significa isso ou significa aquilo. Não, já está feito. A mensagem que nos prepara para o arrebatamento, a mensagem do profeta que Deus tem prometido que enviaria. Então, o irmão Brana, ele explica aqui, falando sobre esse sentido, a partir do parágrafo 34. Seria muito bom a gente começar do comecinho, mas vamos às partes um pouco salientes para ir prosseguindo. Agora, o livro de Efésios, como eu estava dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos dirige sempre para frente. O profeta disse: o calvinismo corre por um galho, o arminianismo corre para outro galho. Mas o livro de Efésios nos ajunta e nos coloca na posição da igreja. Graças a Deus. Agora, eu tenho tipificado isto com Josué. Se você observou, Israel foi trazido fora do Egito, e há 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito. O estágio seguinte foi o deserto. E o outro estágio foi Canaã. 3 estágios. Um tipo perfeito. Quando Deus chamou Israel, que estava sob aquela escravidão egípcia. 430 anos eles estavam ali naquela escravidão. E Deus tinha prometido um libertador.
Então, aqueles predestinados para a vida, vamos dizer assim, para a promessa naquele dia, eles tomaram a mensagem, ainda que saiu uma congregação mista, o povo misto saiu do deserto. Não chegaram, quer dizer, saíram do Egito, não chegaram todos aqueles em Canaã. Mas os predestinados para tomar Canaã chegaram. Os predestinados para estar no arrebatamento chegarão, seguramente. É uma obra do Todo-Poderoso, o Espírito Santo. O estágio seguinte foi o deserto, e Canaã, e o outro estágio foi Canaã. Agora, Canaã não representa a era do milênio, ela somente representa a era do vencedor, a dispensação da vitória. Porque em Canaã eles mataram, e eles queimaram e tomaram cidade, e lá não haverá nenhuma morte no milênio. Então veja, foi um tipo perfeito da luta no deserto. Não foi fácil para eles tomar a terra, só que eles venceram. É a era do vencedor, eles tomaram Canaã. Mas outra coisa que isto faz, nos traz justificação pela fé. Depois deles terem crido em Moisés e de terem deixado o Egito, santificação, para seguir sobre a coluna de fogo e do pacto do cordeiro sacrificado no deserto, então entraram em uma terra prometida. Repetindo aqui um pouquinho, mas outra coisa que isto faz, isso traz justificação pela fé. Depois deles terem crido em Moisés, depois nós recebemos a mensagem do irmão Branham. Isso nos traz a uma justificação pela fé no que é o ensino genuíno de Deus. Estamos bem começados. E de terem deixado o mundo, terem deixado o Egito, santificação, para seguirem sob a coluna de fogo. O que é nós seguir a coluna de fogo hoje? O que é nós seguir a coluna de fogo hoje? Cremos, como eles lá creram em Moisés. Ao crer em Moisés, eles tiveram a bem-aventurança de ser guiados pela coluna de fogo. Hoje a coluna de fogo para nós é uma vida ligada à mensagem. Dias de culto, a menos que seja uma circunstância, seja, vamos supor, uma circunstância que não nos impede de estar presente ali. Mas, do contrário, nada nos segura em casa. Eu me lembro uma ocasião, eu morava em Três Lagoas ainda. Um pastor que hoje, lamentavelmente, ele não está no companheirismo nacional. Todavia, enquanto há fôlego de vida, e também não estou julgando ele, mas eu quero citar a experiência que ele disse. Ele disse que às vezes o nosso corre-corre, nós fazemos como se dissesse: Senhor Jesus, espera aí 10 minutinhos, que eu vou dar um tempo para o Senhor, eu vou orar, eu vou ler a mensagem, alguns parágrafos, o Senhor espera 10 minutinhos aí, e corre, 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 o Senhor espera 10 minutinhos aí. Então, irmãos, não é isso. Seguir a coluna de fogo, estamos crendo de todo o nosso coração no programa de Deus. O programa de Deus, um tabernáculo, onde ali reúne-se a igreja para ouvir a palavra. Então todos estão recebendo aquilo que é o conselho de Deus. Por exemplo,
coordenamos a nossa própria vida, para dar lugar a isto. Essa mensagem, as literaturas do profeta, não é uma coisa que veio de um escritor, por mais bem intencionado que ele tivesse, e interpretou a palavra e escreveu com boa intenção e tudo. Não. São João 13, verso 20. Em verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então veja, eu até gosto das expressões, quero dizer, das colocações que faz o nosso pastor Cleomar ali em Campinas. Ele disse: eu não leio outros livros. Mas o irmão Brana cita alguns livros, por exemplo, dicionário, que ele pesquisando e tudo, o irmão Brana leu a história da igreja. Aí ele disse assim: o irmão Brana já leu para mim. O irmão Brana já leu para mim. Então veja por quê. Isso veio direto dos céus. O poder sobrenatural, conforme nós ouvimos hoje, o irmão ouviu, a irmã Cida ouviu também, e nós vamos passar aqui na igreja também, não sei se sexta-feira ou sábado, não sei, mas vamos passar também. O poder sobrenatural é coisa que o homem não faz, Por quê? O poder sobrenatural manifesto desta maneira é como a isca no anzol para pegar o peixe. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse em São João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Então, nós saímos do Egito. O Egito quer dizer o mundo. Nós saímos do mundo. Pela graça de Deus, a coluna de fogo veio ao nosso encontro e está diante de nós, não a olhos naturais visível, mas espiritualmente está nos guiando. Então nós não deixamos sermos ludibriados pelas ofertas que Satanás tenta de todas as maneiras para ver se ofusca a mente daquele coração eleito, daquela vida eleita, predestinada para a vida eterna. Não. Nós estamos à prova de ruído. No Antigo Testamento, tinha o átrio exterior, ali se reunia um povo misto. Mas tinha o lugar santo, aonde oferecia o sacrifício. Israel vinha sentindo culpado, então veja, ele trazia aquele cordeiro, aquele bezerro, colocava no altar de bronze ali, aonde aquele sacrifício era oferecido, e era onde Deus encontrava o homem, recebia o sacrifício, porque aquela vida estava mostrando, em outras palavras: Senhor, eu pequei, não sou digno, Senhor. Eu estou simplesmente, irremediavelmente perdido, eu não sou digno. A alma que pecasse morrerá. Em si eu já nasci com a natureza pecaminosa. Mas aqui está, Senhor Jeová, uma vez que o Senhor permitiu haver um substituto no meu lugar, aqui está, Senhor. Aquele animal, aquele bezerro, aquele cordeiro, não podia estar esperneando, e coisa não tinha que estar morto. E é um tipo de nós, irmãos, nesta jornada, fomos justificados pela fé, crendo na mensagem da hora. Aí tomamos a jornada. Mas a natureza humana está aí. A natureza humana está aí. E aquela pessoa vem e nos insulta e coisa. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o exemplo. E o conselho, Ele disse: se alguém bater na sua face, não dá um outro murro e derruba ele, não. Oferece a outra face. Uma Brana pregou a mensagem, as 7 naturezas do Cordeiro. Creio que foi sobre essa mensagem que falamos um pouquinho aqui no primeiro culto. Então veja, a santificação. Então a terra de Canaã era deles.
A terra de Canaã era deles, mas eles tinham que lutar por cada pedaço. Eles tinham que lutar por cada pedaço. Então veja, o batismo com o Espírito Santo é nosso. Por quê? O irmão Branham, quando perguntaram para ele qual a primeira evidência do Espírito Santo, agora uma pessoa batizada com o Espírito Santo não quer dizer o que o espírito religioso traz a interpretação de dizer que quando uma pessoa fala em língua, ali ele tem o batismo com o Espírito Santo. O irmão Branham, lá nos países pagãos, ele viu pessoas falando em língua, interpretando no pé da letra e bebendo sangue em crânio humano. Tem o batismo com o Espírito Santo? Nunca. Falar em língua é um dom do Espírito? É um dom do Espírito, sim, mas usado dentro da ordem da palavra. O apóstolo São Paulo disse: há quem fala em língua, seja quando muito 2 ou 3, não seja a igreja falando 2 ou 3, e cada um por sua vez, e haja intérprete. Se não tiver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus, e haja intérprete. E tem mais uma, aqueles intérpretes, vamos supor, tem aquelas pessoas, aquele grupinho que tem os dons, é o dom do Espírito Santo. Então eles reúnem a parte, e ali um fala em língua, profetiza, aí tem aquele que tem o dom de discernimento, ele discerne, então, aquela, quer dizer, de interpretação, ele interpreta aquela língua. Então aquela profecia, aquela língua ali, não foi para dizer: ah, meu servo, a minha vinda está próxima. Não, isso é ministério do pastor no púlpito. Então filho, não vai naquela viagem, aquela nau vai afundar, ou aquele avião vai cair, ou não faça. É um exemplo, é coisa extra, Foi aquela profecia que o Espírito Santo deu para livrar aquele irmão daquela morte prematura. Então veja, aí eles vão sondarem. Se aquilo não acontecer justamente como foi dito, se aquilo não acontecer, eles não podem servir mais até expulsar aquele espírito de mentira do meio deles. Então veja, a palavra não é de confusão, ela é precisa e correta. Então veja, aquelas pessoas, elas saíram. Lá houve 3 estágios da viagem. E há 3 etapas desta vida, pois somos justificados pela fé. Irmãos, simplesmente uma explicação sobre aquele sentido que vinha mostrando. Aquele sacrifício, aquela pessoa reconhecia que ele era um pecador, que ele tinha pecado, mas ele almejava a vida, Então foi vamos dizer assim, um pacto que Deus fez para Israel, que quer dizer, Deus deu isso desde o princípio já dando a promessa de um Salvador. Aquilo ali, aquela pessoa reconhecia, trazia aquele sacrifício então estava morto, aonde Deus recebia aquele sacrifício, e aquilo ali era uma seta indicando que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus seria entregue por nós lá na cruz, lá no Calvário. Mambrana fala que aquele significado da serpente de metal no deserto que Deus ordenou que Moisés fizesse, ele diz: por que o metal? O metal fala de julgamento e também ele tine. Então, o Mambrana diz que aquilo significava que nosso Senhor Jesus Cristo chegaria àquele momento de não ter nenhuma vida nele, aquilo tipificado na serpente de metal no deserto. E era que Israel, porque eles murmuraram contra Moisés, eles pecaram, então Deus ordenou que fizesse aquela serpente de metal.
Então, quando Israel olhava para aquela serpente de metal, aquilo ali significava o pecado já julgado. Então, aquele veneno daquela serpente não tinha efeito sobre aquela vida, eles criam naquilo. E nós hoje estamos olhando para a cruz. Nós fomos ofendidos pelo pecado, a serpente, o pecado. Mas nós olhamos para a cruz, para o Senhor Jesus Cristo. É nele que nós encontramos, então, o perdão de nossos pecados. Lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 etapas desta viagem. Pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. O mundo religioso diz, cremos no Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o que eu ia falando há minutos atrás, quando aquela pessoa perguntou ao irmão Brana, qual a primeira evidência do Espírito Santo? Porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ele está no milênio, ele estará nas bodas do Cordeiro, aquela festa de 3 anos e meio, ele estará no milênio, ele estará lá em Daniel capítulo 7, versículo 9, milhares de milhares o serviam, ele estará na cidade santa para a eternidade, eternidade, eternidade. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Aquela cidade que, de acordo com o Apocalipse, é a Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus para nós na terra. Apocalipse 21, versículo 18. A cidade é de ouro puro. Será aquele lugar que o Senhor Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e ele foi. Seres celestiais que a construíram, diz o irmão Brana, olham extasiados pela beleza daquela cidade de ouro puro. Como esse mensageiro veio para revelar os mistérios, o segredo de Deus, ele diz que essa cidade dá a metade, qual o tamanho da metade dos Estados Unidos? 2.400 quilômetros, 2.400 quilômetros, 2.400. Na tradução certinha, parece que é 2.414 quilômetros. Assim, quadrada, tipo pirâmide. Então, veja, uma cidade. Estamos falando, baseando em medida que o 7º anjo de Apocalipse deu. Aquele que veio com assim diz o Senhor. Essa medida dá quase a metade do Brasil. Mas, pregador, você tem autoridade para falar uma coisa dessa? Você tem? Eu estou falando do que o profeta falou, até onde o profeta falou, e eu vou firme, sem medo de errar. Cidade dá quase o tamanho do Brasil. De Apocalipse, é a Bíblia. 21, verso 18. A cidade é de ouro puro. Então, veja, fizeram a pergunta para o irmão Brana, qual a primeira evidência do Espírito Santo? Seria falar em língua? O irmão Brana disse, não vejo isso como falar em língua. O que seria a primeira evidência? O irmão Brana pensou assim, Jesus Cristo é o próprio amor de Deus manifesto a nosso favor. O Verbo se fez carne. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Hebreus 9, verso 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. O Verbo se fez carne para derramar o sangue por nós. Então, o irmão Brana pensou, é o amor. Deus corrigiu ele. Nem o falar em língua, nem o amor. A primeira evidência do Espírito Santo é crer na palavra de Deus.
Aí então o mundo religioso diz, então nós temos a evidência, que nós não estamos pregando Buda, nós não estamos pregando Diana dos Efésios, nós estamos pregando Jesus Cristo. Então nós temos a primeira evidência. O irmão Brana disse assim, deles um teste da palavra. Aqui está o que citei minutos atrás. São João 13, verso 20, ele falando, o Senhor Jesus Cristo, em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Se o idioma não perde o sentido, se alguém rejeitar o que eu enviar, está rejeitando quem? O Senhor Jesus Cristo. Qual a denominação que crê no Elias prometido, precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Somente a noiva em todo o globo terrestre que forma o corpo do Senhor Jesus Cristo, que tem recebido a revelação da mensagem que precursa a segunda vinda dele. Lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 etapas desta viagem, pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora, então somos santificados através da oferta do seu sangue, lavado de nossos pecados, e nos tornamos peregrinos e forasteiros. Não estamos mais na rodinha de cerveja, as irmãs nos estabelecimentos de cabeleireira, cortando o cabelo e fazendo pintura e não sei o que lá mais, não. Nos tornamos forasteiros e peregrinos, separados. O Egito não nos pega mais. Estamos à prova de ruído. Lá no Antigo Testamento, quando eles ofereciam aquele sacrifício, era o lugar santo onde Deus se encontrava com o homem, onde Deus recebia o sacrifício, um tipo da etapa da santificação. Aí vinha o terceiro estágio, que lá no Antigo Testamento tinha o terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo. Era o lugar santíssimo. Então veja, quando Arão, ou sumo sacerdote, entrava naquele lugar, ele tinha que entrar até mesmo com uma corda amarrada na cintura, porque o outro não podia entrar ali, a não ser aquele ordenado por Deus para ministrar no lugar santíssimo, o outro não entrava. Mas a pessoa era humana. Se ele sofresse um ataque cardíaco, morresse ali, não podia outra pessoa entrar ali e pegar ele e tirar, não podia. Então tinha que puxar por aquela corda. Só que naquele lugar santíssimo é onde estava a vara de Arão, que fazia 40 anos de seca. Quando colocou ali, reverdeceu e deu amêndoas. Lugar santíssimo. Então veja, aonde estava o maná da panela dourada? Israel colhia o maná, quando chegava um determinado dia da semana, eles tinham que guardar para outro dia, porque não podia trabalhar naquele dia que era uma sombra do que representava o verdadeiro descanso. Então veja, se eles fossem guardar esse maná no outro dia, fora daquele de preceito, estragava, azedava, danificava. Mas quando colocou o maná na panela dourada, no lugar santíssimo, aquilo ficou séculos e séculos. Por que aquele maná ali? Nunca estragou. Porque quando um sacerdote era ordenado, ele tinha que pegar uma porção daquele maná e comer. Aquilo era vida. Mas então, irmãos, o que quero dizer com isso? Que quando a pessoa veio do ato exterior, justificação, ele entendeu que então ele tem que lutar, tem que tirar Satanás
dos desejos de fumar, desejo de, no sentido feminino, cortar o cabelo, masculino, cobiça, e tudo isso tem que tirar, não é fácil. Não é fácil, só abrindo espaço para quem dá conta entrar naquela vida. Aí damos conta. Aí somos mais que vencedores. Essa é a etapa da santificação. Viemos da justificação que foi trazendo para os nossos dias hoje. Enxergamos o Elias prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, justificação, viemos. Aí entramos nesta jornada. Mas estamos em busca do quê? Em busca daquilo que Paulo disse: é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista de imortalidade. Oh, mas Paulo, o apóstolo São Paulo, isso é quantos anos, quanto tempo, quando começa eu me revestir dessa transformação? Quanto tempo vai? Num abrir e piscar de olhos. Num abrir e piscar de olhos, irmãos. Irmãos, não tem palavras à altura de expressar a gloriosa bem-aventurança que Deus dá à noiva que é revelada pela palavra. Não podemos, é o que Paulo disse, ele foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que nunca subiu ao coração do homem. Então veja aí, quando a pessoa entrava no terceiro estágio, Arão, né, o sumo sacerdote, quando ele entrava no terceiro estágio, um véu caía sobre as suas costas. Aí ele ficava à prova de ruído. Podia vir tentação de falsa doutrina, podia vir tentação na carne, podia vir o que fosse, ele não escutava. Assim, irmão, então somos nós. Nós vem de justificação ao crer na verdade. Somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados passados. Disse o apóstolo São Pedro, aquele ao qual o Senhor Jesus disse em São Mateus capítulo 16, parte do versículo 19: dar-te-ei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi cheio de teologia, de interpretação, de arranjo humano, não. Cheio do Espírito Santo. Pedro foi o pregador pela primeira vez, quando cheio do Espírito Santo. Versículo 37, e compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, e recebereis o batismo com o Espírito Santo, que é esse que uma vez a pessoa batizada com o Espírito Santo, ele estará em toda essa gloriosa promessa, as bodas do Cordeiro, o milênio, a cidade de ouro. É a Bíblia, não é pregador inventando coisa para enfeitar sermão, não é isso, é a palavra de Deus. Então veja, quando o pecador, quer dizer, quando Arão entrava naquele lugar, aquele véu caía sobre as suas costas e ele ficava à prova de ruído. Outra pessoa não podia entrar ali, se entrasse morria. Quando esse sacrifício, que foi um pacto, que foi uma sombra apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus, quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele
perseguido desde antes do nascimento. Quem que inspirou César Augusto, aquele líder político, a convocar aquele alistamento justamente nos dias de Maria dar à luz? Foi Satanás inspirando aquele governador para tentar ver se anulava a salvação. Montanha acima, montanha abaixo, sobre o camelo por certo, José e Maria, ela pesadona. Quando chega em Belém, trazendo para os nossos dias, não tinha mais vaga nos hotéis. Foram para uma estalagem. Ali nasceu o nosso Salvador. Então veja, tentado pelo diabo, desde o comecinho até o seu último fôlego de vida. Quando o diabo levou ele no monte da tentação, mostrou ali todos os reinos do mundo e a sua glória. Irmão, faz favor de pegar o celular para mim. Nós vamos, irmão, depois colocar um relógio aqui na frente. Irmãos, eu vou fazer aqui uma comparação. Nós estamos na maior parte adultos e os irmãos compreendem. Só através do Senhor Jesus Cristo. No monte da tentação, mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Mostrou quantas praias de banhos mistos, quantas praias há mostrado a um homem no auge da idade. Ele por volta dos seus 30, 33 anos, em torno disso. Mostrando todos os reinos do mundo e a sua glória. Quantas praias de banhos mistos, quantos carnaval, quanta danceteria. Eu estou falando, irmãos, me vem ao pensamento esse sentido, nem estou dando continuação na leitura aqui que comecei, para mostrar esse sentido. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não é ato, não. Cobiçar. E o diabo mostrando a ele todos os reinos do mundo, todas as vantagens, as coisas do mundo, e a sua glória, a glória do mundo. Quantas praias com banhos mistos, quanto carnaval. É olhar, cobiçar. Não é ato. Ele disse em São João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Judiado, creio que já expressei esse sentido que o irmão Brana fala, em caminho ao Gólgota, chicoteadas tanto, as primeiras gotas, as primeiras manchas de sangue, crescendo, até que seu corpo ficou totalmente banhado de sangue. Mas por quê? A alma que pecar só morrerá. Ele disse para aquele religioso, quem de vós pode me acusar de pecado? Ele não tinha. A alma que pecar só morrerá. Por que então levar ele à morte, se ele não tinha pecado? Ele estava tomando o meu lugar. Ele estava tomando o seu lugar. Ele estava tomando o nosso lugar.
Ele estava morrendo no nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Agora vem o diabo da interpretação e anula o batismo no nome do Salvador. O único meio pelo qual seres humanos têm o perdão dos pecados. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aquelas pessoas que estavam presentes, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, enquanto Deus está chamando pessoas para a gloriosa eternidade, Ele tem que passar por este canal. É o batismo ali, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele recebendo esse batismo. É isso que perdoa o pecado dele? Não, ali é uma demonstração externa do que aconteceu internamente. O que aconteceu internamente? Aconteceu que ele reconheceu que o nosso Criador nos criou, nos capacitou de inteligência, sabendo entre o bem e o mal, e mesmo assim nós fizemos o mal, pecamos. Mas ele viu que nós creria, trazendo para o nosso dia hoje, ele viu que nós creria, quando ele falou que na verdade Elias viria primeiro, ele viu que nós creria nisso. Então ele, não, eu dou um jeito, eu tomo o lugar deles. Eu tomo o lugar deles. Lá no dia do julgamento, comparativamente dizendo, o acusador pode dizer, foi eu que fiz ele pecar, foi eu que fiz ela pecar. Foi eu que fiz ele assassinar, ele adulterar, ele fazer tudo isso. Foi eu quem fiz. E agora ele vai para a vida e eu não. Aí o Senhor Jesus Cristo, que ali ele é o juiz. Você viu Satanás, aquele dia que ele entrou nas águas, ela entrou nas águas, às vezes até com lágrimas nos olhos, reconhecendo que a vida que ele não deu conta, que eu vivi por ele, e ele creu de coração e foi batizado no meu nome. Vai-te, Satanás. Irmãos, é a revelação da palavra. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, eles, indo um pouquinho mais avante aqui, nós estaremos encerrando. Lá tinha os 3 estágios, e hoje tem os 3 estágios, irmãos. Lá, saída do Egito, deserto, que foi um lugar difícil. Mas os vencedores venceram, passaram e tomaram posse da terra. Hoje nós cremos na verdade. Aí temos que o Espírito Santo nos leva a tirar esse usurpador que é Satanás querendo nos segurar na carne, fazer a coisa errada, fazer as coisas erradas. Irmãos, a Bíblia diz assim que o nosso pecado pode ser como carmesim, que se tornará branco como a lã. No sangue do Senhor Jesus Cristo nós temos o perdão, seja o pecado que for. O único pecado que não tem perdão, disse o Senhor Jesus Cristo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se hoje eles falarem, os profetas, coisa, isso aí é o diabo, selou. Para nunca mais, selou. Esse é o único pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o mais, nosso Senhor Jesus Cristo está esperando, de braços abertos. O mesmo fez Israel no deserto, nenhum lugar para descansar, viajando noite após noite, seguindo a coluna de fogo, mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram. É aí onde o crente chega. Ele chega primeiro ao reconhecimento de que ele é um pecador. Então ele é separado pelas águas
pela lavagem das águas, o sangue. A lavar da água pela palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo, então sendo justificado pela fé e se torna portador e em paz com Deus. Através de Cristo, batizado no nome de Jesus Cristo, para omiti-lo na viagem. Para omiti-lo na viagem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, não é no Espírito de ecumenismo, não, é no Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Beber de um Espírito é receber a mensagem da hora e se encontrar ligado. Isso não é cruzar os braços, não. Dia de culto, estamos ali, chegou uma literatura nova, nós queremos com mais ansiedade lermos o quanto mais rápido possível, o que a irmã Brana falou, isso é estar no Espírito da palavra. E tem mais um, irmãos. Quanto mais nós lemos, a irmã Brana diz, para aprofundar no amor de Deus, leia a palavra e ore. Leia a palavra e ore. Aquele mesmo camelo que Rebeca deu água para ele, foi o mesmo camelo que transportou-a para a presença de Isaac. O mesmo Espírito Santo que agora nós damos água para ele, é que nos transportará para a presença do Senhor Jesus Cristo. Então é a verdade incontestável. Rapidinho, eu já estou encerrando, irmãos. Israel ainda não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem. E posso eu, levantando, por favor, compreendam, é aí onde vocês, nazarenos e peregrinos da santidade, e os demais caíram, porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cades Barneia, quando os espias foram e disseram, a terra é grande, mas alguns deles voltaram e disseram, não podemos tomá-la, porque as cidades são muradas e assim por diante. Porém, Josué e Calebe levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-la, por causa de suas afirmações documentadas, que já estavam assinadas. Eles já tinham passado pelo Mar Vermelho, Deus abrindo o mar, Israel passando em terra seca. Eles estavam usufruindo da rocha que manava água para 2 milhões de pessoas, não é 2.000 pessoas não, 2 milhões de pessoas, acompanhada de gados e ovelhas e tudo que ele estava levando. Aquela rocha ferida supria, tinha aquele suprimento de água para eles. Os irmãos conhecem a passagem, o ensinamento sobre esse sentido da rocha ferida. Então eles tinham já todos esses exemplos como experiências já assinadas. Então, aqueles dois, representando a classe dos eleitos, disseram, nós somos mais que capazes de vencer. Mas veja, irmãos, santificação, não chegar ao batismo com o Espírito Santo, trazendo para o nosso dia. Trazendo para o nosso dia. Não chegar. Sabe o que aconteceu? A irmã Brana diz que Deus fez com que eles voltassem pelo caminho do mar, e ficasse dando volta até aquela geração desvanecer.
Aí filhos daqueles dois, Josué e Caleb, entraram na terra, receberam a possessão da terra. Então veja, filho daqueles dois, mas os demais, disse o próprio Senhor Jesus, que eles morreram. Então, irmãos, nós não cruzamos o braço, não. Vamos obedecer, como a Brana disse, leia a palavra e ore. Inclusive, essa mensagem que foi distribuída para os irmãos, que é a mensagem, o sinal, eu creio que eu tenho uma dela na pasta ali, e eu passaria para o irmão Jaime, para que o irmão... É Jaime mesmo, né? Não, não é Jaime, não, é Gilberto, né? Gilberto, é? É o Gilberto, o nome do irmão? Isso. Então, vamos obedecer o que o mensageiro disse. Leia a palavra e ora. Vamos dar água para o camelo. Vamos satisfazer aquele que abriu o nosso entendimento para ver o Elias prometido, precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém nessa noite deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade está aberta, você vem à frente e você estará recebendo uma oração. Se temos, vamos dizer assim, coisas que temos que acertar, o tempo é oportuno, tudo está diante de nós. O profeta diz que a pessoa, às vezes, trabalhou, vamos dizer assim, numa oficina mecânica, e ele roubou as ferramentas. Então, a Brana disse, você tem que voltar e devolver aquelas ferramentas, ou aquele valor daquelas ferramentas, aquelas talheres que a pessoa roubou no restaurante, ele tem que consertar aquilo. Se há uma coisa que não existe mais, foi um restaurante lá no outro país e já nem existe mais aquele restaurante, como que eu faço? Aí a pessoa coloca aquilo debaixo do sangue e o Senhor Jesus Cristo sabe, que se aquilo tivesse na condição, ele encararia aquilo. Ele voltaria ali, fulano, olha, eu trabalhei aqui, eu comi aqui, e eu peguei, roubei isso. Então eu vim devolver, e peço que você me perdoe. Então, seja o que for, não podemos deixar passar por alto, irmãos. Sabe por quê? Essa dimensãozinha é um tempo tão curto. A eternidade não tem fim. Mas temos que acertar aqui. Para nos encontrarmos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, seja o que for. O tempo, deixa eu ver. 8:08, não está tarde não, né? Uma professora de escola dominical, ela foi no irmão Brana e disse, irmão Brana, eu sinto que o mundo vai explodir para mim. Eu sinto, já fui psiquiatra, já fui nisso, já fui naquilo, que coisa, e parece que o mundo vai explodir. Eu não... Então, meus recursos esgotou. O irmão Brana pegou e falou para ela, vai, o seu pastor ora por você, vai ter com o seu pastor. Ela falou, meu pastor falou para mim vir ter com o senhor. Aí, o irmão Brana disse assim, quando as pessoas chegarem para ser atendidas, ele falou, nós deixamos tudo e vamos atender aquela pessoa. Aí foi, e ela, numa condição difícil, ela sentia que o mundo ia explodir. O irmão Brana, sempre como o irmão Gilberto viu hoje, o irmão Brana tinha a visão, primeiro, né? Tinha visão, como o Senhor Jesus, né? O filho, por si, não faz nada, mas aquilo que vê o pai fazendo, então o filho faz igualmente. Aí, o irmão Brana teve aquela visão, falou, olha, a sua condição tem a ver com carro. Ela, não, irmão Brana, eu nunca fui envolvido num acidente. Irmão Brana disse, fique quieta e reverente.
eu te vejo, não lembro se o irmão Brana cita quantos anos, não lembro. Eu te vejo num carro com um homem que não é o seu marido. Quase que o trem pega vocês. Quando foi passando pela linha de trem, quase que o trem pega vocês. Seu marido estava na guerra nesse tempo. E ela entrou naquele desespero. A irmã Brana falou, aí ela falou, eu confessei a Deus. Ela falando, né, para a irmã Brana disse assim, você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu voto matrimonial. Eu já confessei isso. Você confessou parcialmente. Aí naquele desespero, a irmã Brana falou para ela, falou, você há pouco tempo você ia operar das amígdalas e você ficou com medo de, sob anestesia, você falar isso. Ela caiu no chão, falou, isso é a pura verdade, irmão, isso é a pura verdade. Aí ela falou, ele me deixará. A irmã Brana disse assim, de todas as formas, esse é o único meio, Deus tem te deixado, esse é o único meio, é o acerto. Aí naquela dificuldade, naquela luta, a irmã Brana falou, seu esposo tem a mesma confissão para você. E ela acreditava muito no marido. Ela, não, irmã Brana, não tem como. Em outras palavras, não tem como. A irmã Brana falou, aonde ele trabalha, não tem uma secretária que usa um uniforme dessa cor, assim, parece que um vestido rosa. Descreveu o uniforme que a secretária usava. Tem, irmão, tem. Telefona para o seu marido e vem aqui na minha presença. Ela telefonou para o marido, eles se encontraram e vieram ambos perdoando um ao outro. Vieram ambos perdoando um ao outro. E aquela pressão, aquele demônio, foi expulso. Foi expulso. Então, irmãos, aquilo que não tem como, colocamos debaixo do sangue. Colocamos debaixo do sangue. Aquilo que tem como é o único canal, não tem outro. Não entramos debaixo do sangue se não entramos pelo canal estabelecido pela palavra. Mas, seja o que for, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu pena capital, a pena mais horrorosa que podia dar a um ser humano. Os irmãos, veja que rei do pudor, de tudo que é honesto, de tudo que é sublime, de tudo que é honroso. O sistema romano põe diante do crucifixo uma toalha sobre certa região do seu corpo, simbolicamente falando, do sentido da interpretação deles. Mas uma Brana disse que ele foi colocado na cruz despido completamente. Conforme citei minutos atrás, um sofrimento tanto que Brana disse que nem mesmo parecia um ser humano, para nos dar a oportunidade de ter vida. Isso por quê? Porque ele viu que quando, trazendo para o nosso dia, quando ele enviasse o Elias prometido, nós creria. E que um dos primeiros passos que o Elias nos ensina? Sai desse batismo romano, condenado pela palavra de Deus. Venha para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, repetindo, se alguém deseja fazer o seu pedido de batismo, venha à frente, e nós estaremos fazendo uma oração.
Senhor Jesus Cristo. O pregador, Senhor, pode alcançar os ouvidos, mas o Senhor disse: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for trazido. Que a minha voz tenha alcançado, Senhor, os ouvidos, e que o Senhor possa continuar alcançando os corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sela, Senhor, em cada coração as bênçãos que o Senhor nos deste nesta noite, Pai, para a Tua glória, para a ajuda de todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto desta noite, irmãos. Reafirmando o convite para o evangelismo no sábado, mas isto é, amanhã tem o culto normal novamente, e sábado também culto normal novamente, e não sei se vai ser amanhã ou se vai ser no sábado. Eu quero passar aqui esse filme que a irmã Cida, o irmão ali já ouviu hoje, né? Então, Deus abençoe a todos. Irmão.